Professor Onofre, eu vou pedir ao senhor para contar uma ligeira história da vida inicial do senhor. Onde o senhor nasceu, o nome do pai do senhor, da mãe, como é que foi um pedacinho da vida deles e um pedacinho da vida inicial do senhor no tempo de criança, de moço, e as dificuldades que o senhor passou, principalmente no antigo norte de Goiás, hoje é o estado do Tocantins. O senhor está disposto a fazer isso? Posso fazer. Pode começar. Pode começar. Bom, eu sou filho de um pai que lutou com muita dificuldade no começo da vida. Chamava-se Pedro Augusto da Luz. O pai dele era vaqueiro numa fazenda denominada Garça, de um carolinense. Então, naquela época, tinha lá na barraria do João Ares, faziam festa de 9 dias de festa. Foi o povo de redor da fazenda todo para essa festa. Ficou meu pai, meu avô, que é o pai dele, de nome Antônio Augusto da Luz, e a mãe dele chamava-se Maria. Então ficou para no 9º dia de festa, meu pai ia também, porque era solteiro, gostava de dançar, de brincar. E quando ele arriou o cavalo para ir na tal festa, o pai dele pediu que não aceitava que ele fosse a festa, que pudesse arriar o cavalo e ficar. Quando foi à noite, a mãe dele chamou: Pedro, vem cá, meu filho. O pai estava acabando de morrer. Bom, aí só tinha meu pai, o rapazinho moço, e um bobo, por sinal tinha até bicho nos pés. Então tiveram que levar o pai para o cemitério, numa rede, tinha até bicho nos pés. Saíram com o pai, o meu avô, numa rede, amarrado no pau de porteira, descansando, porque o cemitério era longe, portanto no chão. Lá meu pai teve que abrir a sepultura, botar o pai dentro e botar a terra por cima. Naturalmente não tinha caixão, foi enterrado mesmo na rede. Bom, quando os outros pessoal chegaram, os irmãos, já não tinha mais pai. Recurso muito pouco, que o pai dele era, por sinal, avô, era vaqueiro, e papai dispensou tudo quanto pertencia de herança a ele, para as irmãs que eram diversas. Herdou uma cabaça exclusivamente, esta que está aqui na minha mão. Cabacinha de botar chumbo, para ele carregar a espingarda por dia. Então, vai, muitos anos, daqui para lá, coisa, meu pai casou com a filha do fazendeiro. Meu avô materno chamava-se também Antônio, Amanso da Ressurreição. Então, a minha mãe era filha de fazendeiro, mas não tinha nada, porque o fazendeiro naquele tempo dava novilha, se essa novilha morresse, ele dizia que a filha não teve sorte. Sempre assim, pobre. Meu pai casou-se, foi morar numa roça, e tratar dessa roça, e daí foi para a fazenda do sogro, ser vaqueiro. Na estrada a mamãe deu à luz o primeiro filho, e veio se acabar o ano passado, morreu aqui em Mirabal. Então lá trabalhando com muita dificuldade, em campo, montou a fábrica de cana-de-açúcar, fabricava açúcar, cachaça, rapadura, e os filhos carregando aqueles caninhos no ombro para levar para o engenho. Com essa dificuldade, trabalhando noite e dia, ele às vezes deitava a boca da noite, antes da meia-noite, acordava dizendo que era meio-dia. Vamos cuidar da vida, meus filhos, que o tempo é ouro. E botava todo mundo para trabalhar. No entanto, vai trabalhando aqui da colar, a fábrica pegou fogo, queimou casa, queimou tudo, aquela coisa toda, tornou, montar a fábrica, e depois um primo meu morreu com a mão no engenho. A mão entrou, um engenho muito grosso, engenho de madeira, que puxou a carne dos peitos e dos ombros, das costas, tudo, e desbagaçou, o rapaz morreu. Mamãe assustou, não quis mais mexer com o engenho, parou-se. Mudamos de lá para cá, aqui era Gerais, viemos para os Gerais. Mas aí, nessa altura, meu pai já tinha recurso. Ele era muito trabalhador, muito econômico, fez algumas fazendas nesse município, que era de Santa Maria do Araguaia. Então, vivemos até hoje com essa dificuldade. Eu, por exemplo,
fui garimpeiro, fui comboieiro, como eu disse, vendedor de mercadoria, fui boiadeiro, comprando gado na região do sul de Goiás e vendendo até a cidade de Marabá, até pelo Maranhão, por isso tudo, lutando com dificuldade, garimpando e escarfando abaixo de Marabá e lutando com toda a dificuldade até no dia de hoje. Me casei. Casei e já com a idade avançada, mas graças a Deus tive 2 filhos, os quais são formados, eu tive a dita de forma. Naquela época que nós mudamos para cá, mudou também uma família muito amiga do meu pai, amigo de nós, família Cavalcante. O pai de Mariano Cavalcante chamava-se José Cavalcante, Luiz Cavalcante, irmão, Tomás Cavalcante, e tinha Mariano Cavalcante, que era solteiro naquele tempo, e nós brincamos muito em festa por aqui. Era aquela amizade, aquela coisa extraordinária. E vem vindo de lá até agora já estou de idade, já não estou mais trabalhando, estou quieto, só usufruindo daquilo que eu ganhei com dificuldade. Porque eu posso dizer que nunca fui menino para brincar, porque papai não deixava, a gente ia brincar, não tinha sistema de brincar, era trabalhar, levava para a roça, o mosquito entrava no olho, ele soprava, estava tudo muito bem, e era trabalhar mesmo. Ele era um homem trabalhador, tanto que ele não passeava, ele quando ia passear era na roça, no dia de domingo, para olhar se tinha alguma cerca no chão e consertar essa coisa toda, mas não gostava de passear, porque dizia ele que ia empaiar o dono da casa, portanto ele ficava cá no serviço dele. E assim, velho, meu pai, quando menino, quando nós na caoba, uma cascavel com ele na mão, lá naquele mundo de meu Deus, de Jundiaraguaína, remédio não tinha, médico não tinha nem em Carolina, mas a minha avó fazia remédio caseiro, aquela coisa toda, meu pai não morreu. Escapou, graças a Deus. E aqui, já depois de seus 60 anos, ele aí na fazenda, uma cobra ficou em cima do pé dele, gravou a veia, e ele caiu distante dela, 1,5 m, ele teve a morte na hora. Mas antes de morrer, ele ainda cortou ela com facão. Uma jaracuçu, rabo de osso. Acabou, meu pai, morreu. E outra coisa que a gente deixa saudade na gente. Toda essa estrada federal passou na porta onde meu pai morava. Meus avós moraram, tudo na porta das fazendas. E meu pai não teve a dita de ver nada disso. Que coisa. A gente fica pensando até que a vida da gente é curta demais. Eu achava que Deus devia ter deixado menos 500 anos pra gente, para poder desfrutar de tanta beleza que ele deixou nesse mundo. Filhos. Depois eu passei alguns anos aí, soltando, porque podia me casar, casei com a parenta dela, e a qual eu acho que nem mereço tanto. Uma senhora, tanto valor como a minha, que é extraordinária para meu genro, para meus filhos, para meus netos, para mim, para tudo isso. E estou morando aqui em Irecê. Eu tinha uma viagem a fazer, salina de bois, que a gente comprava e deixava nas fazendas. Então o meu amigo Mariano soube e me pediu que queria ir comigo, porque até na casa do primo dele, que lá tinha uma festa dançante. Nós passávamos a noite lá, brincando, e no outro dia ele ia para a fazenda dele e eu ia cuidar do meu serviço. Fomos os dois. Chegamos lá, muita gente, vai daqui, da lá, aquela coisa toda. O que é certo é que meio tarde, um pouquinho, ele me chama lá fora. Diz, companheiro, aqui tem muito homem e pouca mulher. E se nós brincarmos, nós não vamos passar, porque esse povo não deixa. Vamos arranjar um jeito desse povo ir embora. Eu digo, não, mas a gente não vai fazer medo a ele. Não diz, não é medo não, deixa que eu digo qualquer coisa aí que ele sai embora. Aí chegou e diz, olha, meus senhores, no momento, quero falar aqui umas palavras, levar conhecimento dos senhores, de que o presidente Getúlio Vargas me autorizou para alistar os homens de 20 anos a 50 para ir para a guerra dos alemães, que surgiu novamente, estourou a guerra. E então, a 1h da madrugada, eu vou dar início ao trabalho, aqui junto com o meu amigo que veio justamente para me auxiliar a fazer esse serviço. E ele daqui vai para o município de Porto Nacional, tratando do meu serviço, e eu vou até a fazenda, tratando disso.
Bom, meu amigo, no decurso de pouco tempo, nós vimos a sala foi esvaziada. Os companheiros pegavam as celas, os cabritos, iam selar os animais lá no mato, de lá e iam embora. E ficou quase só as mulheres e nós dois na festa. Dançamos à vontade. No dia seguinte, eu saí chegando na fazenda lá de um amigo. Ele falou: ó, senhor Nova, eu quero falar com o senhor. Não, eu estou com medo, não, eu quero falar com o senhor. Me conta uma história. Tenho 2 filhos que estavam na festa e me contaram que o senhor Mariano e o senhor estão alistando gente para ir para a guerra. É verdade isso? Eu digo: não, acontece o seguinte, que foi a brincadeira que o Mariano arrumou, para que eles fossem mesmo ir embora para deixar os pais para nós. Aí o homem riu, achou muito importante, dizendo que até um filho dele queria esconder no mato, com medo da guerra. E assim aconteceu. Nós brincávamos muito, fomos muitos amigos, durante o tempo da nossa existência. Foi sempre dentro de mocinho. O professor do Mariano foi o mesmo professor meu, chamava-se Alto Campos Brasil. Saiu lá na nossa região, naquele tempo era tudo atrasado, mas foi esse homem que nos ensinou a ler corretamente e tirar foto. Com meu pai e meus irmãos, chegamos aqui primeiro do que o pai do Mariano. Chamava-se o pai do Mariano José Cavalcante. Ele chegou e ficou morando aí, aqui acostado à nossa fazenda, que é a nossa fazenda denominada São Sebastião, e lá onde eles habitaram ficou conhecido por Mata dos Cavalcantes. Lá onde morava José Cavalcante, a senhora dele, e Luiz Cavalcante, Tomás Cavalcante, que era o irmão, e as irmãs de Mariano Cavalcante. Todos moraram aí, tudo perto de nós. Pessoas amigas, pessoas boas, e daí tomamos conhecimento. Mas antes de eles chegarem para aí, o Mariano teve morando uns dias, uns meses, não sei, em Tocantina. Teve em Tocantina. Então lá ele era muito conceituado, lá nas festas, daquela moçada toda. O Mariano sempre foi muito conceituado e muito respeitado. O povo tinha muita fé no Mariano e tinha muito respeito pela pessoa dele. E bem assim, o pai dele. Muito amigo nosso, gente boa demais. Mariano, quando veio para cá com o pai dele, morava num lugar denominado Canabrava. Chamava-se Canabrava dos Cavalcantes. Era lá que eles moravam. Ficava para cá de Filadélfia um pouco. Canabrava dos Cavalcantes. Então de lá que eles vieram aqui para a Mata, que se tornou o nome de Mata dos Cavalcantes. Morou aqui muitos anos. Numa fazenda denominada Poço Azul. Era a fazenda deles. Então, a fazenda Poço Azul era de Mariano Cavalcante. Depois ele passou para um outro segundo. Mas a fazenda de residência do pai chamava-se Palmeira. Fazenda Palmeira, que hoje é de uma filha do Nereu Vasconcelos. Era aí que morava. Lá em Tocantina, uma certa vez, Mariano Cavalcante, Estevam Teixeira, Arzelino Luiz, Noé, meu irmão, eu, Onofre. Então, o Mariano arranjou um rapaz de nome Pedro Santana, trajou ele de mulher, amarrou um pano na cabeça dele e ajustou o casamento dele com o senhor Vinícius. Esse Vinícius era tolo, mas muito influído para casar. Então esse casamento foi celebrado na porta do Eduardo Dias pelo Mariano. Lavrou a ata do casamento, leu em voz alta, e eu lembro bem das seguintes palavras, porque ele falava com força: estejam casados enquanto viverem. Bom, aí o casamento foi feito, parabéns, etc. E o noivo saiu, mas antes de sair foi feita a recomendação. Diz: olha, a noiva é uma moça muito boa, por sinal nós conhecemos, mas é sertaneja, ela é canhada. Nós vamos entregar ela a você, rapaz, à noite. E ela pediu que não quer luz não, lá no quarto. E assim foi feito. Quando foi à noite, vai Mariana, está uma rede bonita lá no quarto, e foram atrás do noivo. Botaram a noiva lá dentro. Ela ficou, coitada, lá encostada na parede, suspirando, que é certo que o noivo entrou. E lá, eu acho que, sem dúvida, ele foi beijar ela, não sei o que viu, que quando menos esperamos, a noiva saiu correndo adiante e o noivo atrás. Pega aqui, pega lá, em direção à igreja. Foi uma carreira
disparada, mas não alcançou não. O rapaz ia zangado. E nós nessa altura deitamos na grama rindo. Mas rindo mesmo, chega a doer a barriga da gente rir daquela brincadeira. Depois, mais tarde, eu fui e falei com o Mariano: Mariano, isso não são brincadeiras, rapaz. Porque o rapaz pensando que era mulher e não era. Era homem, casar com homem. Ele ria. E a gente brincava muito naquelas ocasiões. E há um do alistamento que foi feito lá na festa do primo do Mariano, mandado pelo presidente Getúlio Vargas. Então tinha lá um senhor já de idade que tinha a unha do dedo polegar muito comprida. Mariano fez o seguinte: pegou um papel, torceu bem, mediu o comprimento da unha e cortou o papel e mandou que o sujeito fosse abrindo lentamente em cima de uma mesa. Só que o papel ficava assim, aquelas enrugazinha ao redor, e foi abrindo, foi crescendo, e um primo dele, o senhor Tamboreira, gritava em voz alta: "Ô, cu grande, minha gente!" E o homem tremia a cara de vergonha. E aquilo pensando que era verdade, era o tamanho dos quartos dele. E aí a gargalhada não prestou, era desse jeito as brincadeiras daquela época. Tinha uma moça muito bonita, filha de um fazendeirote aí, o senhor José Ribeiro. Então, o Zé Ribeiro vai na casa do pai do Mariano Cavalcante a oferecer a filha para casar com o Mariano. E lá estão em palestra, falando sobre a moça, aquela coisa toda. E os cachorros latem, lá no rumo do mato que tinha, foram para lá. Zé Cavalcante leva um fusquetão, chega lá, é uma anta, lá no poço, estava coado. Ele atirou na anta, matou. E mandou o Mariano ir para a anta no fundo do poço. O Mariano ficou torcendo, com medo de tirar a roupa, com vergonha do sogro, futuro sogro, mas tirou e foi para a anta. Cá amarraram os pés da anta, Zé Cavalcante enfiou o pau entre os pés da anta e pegou na ponta mais comprida. E o Mariano na ponta mais curta, para onde foi o peso da anta. E o velho tocou na frente, quase de chute, ele andava ligeiro. E Mariano atrás com vontade de botar a anta no chão, porque estava pesado demais, com vergonha do sogro, e vai daqui, tá por lá. E até que chegaram em casa, e terminou o seguinte: ele me contou muitas vezes que tomou tanta raiva de anta, que nunca comeu carne de anta daí para cá. Quando eu fiquei viúvo, andando por todas as cidades por aí, sondando uma moça que eu pudesse me casar. Fui encontrar em Conceição do Araguaia. Lá encontrei esta com quem me casei. Então, na ocasião que eu estava lá, à procura da moça, tinha uma festa religiosa e no pátio da igreja tinha muita joia para se rematar. E eu rematei um saco de frutas para oferecer à moça, embora ela não soubesse do que eu andava tratando. Quando eu procuro a moça, eu tinha ido embora para a casa dela. Eu tinha que pegar o saco de fruta, levar para a pensão. No outro dia eu fui lá, levando o saco de fruta. Cheguei lá, chamei, ela saiu, me recebeu e digo: olha, senhor, eu rematei essas frutas para lhe oferecer. E na hora que eu lhe procurei, você já havia ido embora e eu trouxe para aqui. Ela olhou, tinha mamão, tinha laranja, banana. Oh, que delícia, que beleza, muito obrigado, meu. Muito obrigado. E conduziu o saco de fruta lá, despejou para lá e veio com o saco. Chegou e me disse: é lamentável não ter que botar no seu saco. Eu digo: olha, senhor, só a sua presença me enche o saco. Aí a moça caiu fora, nunca mais ouvi durante esse movimento de festa. Mas isso tudo, esse caso não aconteceu. São piadas que eu arrumei para contar para Tom Jaime. Mas isso não aconteceu não, eu não dei fruta nenhuma a ela não. Meu pai fez uma fazenda em cima de 3 morrinhos. E então a gente, para pegar água, tinha que descer esses 3 morros para ir lá onde estava a água, pegar e trazer para casa para se beber. Então passamos muitos anos por lá, que eu saí de lá com 18 anos de idade, lutando com essa dificuldade para pegar água lá embaixo, para subir esse morro, para levar lá para o consumo da casa. Isso o motivo porque naquela época a gente não sabia se abrindo um buraco no chão debaixo tinha água. Porque se nós estávamos em cima de 3 morrozinhos, então lá embaixo de pegar água era muito distante, então a gente achava que ali embaixo não tinha água.
Quando ele vendeu a fazenda, depois, já, com muitos anos, já depois do meu segundo casamento, eu fui mostrar a minha patroa e meus filhos aonde eu morei vários anos. Então lá o sujeito que comprou a fazenda fez uma cisterna de água rasa, boa, firme, que não precisou nem de calçar a cisterna. Para você ver o atraso. A gente muitas vezes fica pensando o seguinte, que tanta coisa que hoje está existindo, que não existia naquela época, que a gente fica até pensando assim, meio comovido, e os pais da gente, aquelas pessoas aqui dentro da gente, que nada assistiram isso. Uma televisão, uma filmação, um rádio, por exemplo, que transmite tudo de distância longe, nada disso meus queridos viram. Essa estrada federal passou na porta de todas as propriedades que meus avós moraram, que meu pai morou, e finalmente ele não viu nada disso. Que coisa, como era atrasado esse norte de Goiás. Eu acho que esse norte de Goiás, eu posso dizer e afirmar, que o descobridor do norte de Goiás foi o presidente Juscelino Kubitschek. Foi o verdadeiro Pedro Álvares Cabral, porque antes daquela época, governo nenhum andava por aqui. Então hoje está o desenvolvimento. Já temos o estado do Tocantins, já se vê muita coisa importante. Não tinha carro, automóvel, não existia de maneira nenhuma. Era só na base do animal, cavalar, na base do carro de boi, e aqui não tinha o carro de boi só para puxar lenha. Não é como no sul de Goiás, que naquele tempo fazia transporte, para Trindade, para outra armaria, para ter. Um atraso. O materno, então comprou um negrinho por 200 mil réis. Depois desse negro comprado já na casa dele, é que ele soube que havia muitos anos que havia havido a forria. Por aí se vê que era muito atrasada a nossa região. Então ele deu um lugarzinho para o negro morar e o negro casou com uma mulher muito bonita de nome Benedita. Nós chamávamos o negro de Tilibanho e a mulher dele, tia Benedita. Então tinha lá um sujeito, até parente nosso, de nome Domingo Carvalho, matador de onça, naquele tempo matava onça com as agalhas. Foi uma caçada de onça junto com o Tilibanho, e lá a onça fez uma atrapalhada danada, mordeu o calcanhar do meu tio, Domingo Carvalho, e arrancou o calcanhar fora. Passou a mão na cara do Tilibanho e arrancou o couro da cara. Mas eles mataram a onça, terminaram matando. Aconteceu, quando a cara do meu tio sarou, teve um olho, o olho esquerdo, por exemplo, a pálpebra não tapava o caroço do olho. Ele dormia com o olho fechado e o outro aberto. Então andava mosquito por cima do olho dele. Era aquela furupa danada. Isso tudo aconteceu nessa região lá na Mourão. Essa mulher, mataram o marido dela e ficaram com ela. Ela, apesar de pesar 100 e tantos quilos de peso, 120 e tantos. Mas a necessidade de mulher lá naquela região era muito grande, que o sujeito se assujeitou a matar o marido dessa mulher que pesava dessa quantidade para ficar com ela.